Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. É sempre um prazer, uma honra contar com a sua audiência. Eu quero perguntar para você, você viu a encrenca que está acontecendo entre os Estados Unidos, os iranianos e os sírios? Um negócio muito preocupante, tá? O nível de tensão cada vez maior, a gente pensando que no final desse todo esse desenvolvimento tecnológico a gente estaria vivendo num mundo tranquilo e mais pacífico. Cada vez o mundo fica mais estranho. Cada vez mais o sistema pega um mundo que tem tecnologia para que nós vivêssemos em plena abundância, um mundo que precisaríamos trabalhar o mínimo possível, porque as máquinas já poderiam fazer todo o trabalho em nosso lugar, produzindo não apenas alimentos e energia, mas produzindo toda sorte de mercadorias e serviços necessários para nós, mas não, o sistema preferiu gerar escassez, dependência e controle. E é claro que uma das estratégias que você aprende no 1984 de George Orwell para manter uma população sempre sob controle é a estratégia do conflito permanente. Sempre tem um clima de conflito, sempre tem um clima de perigo iminente, para que todo mundo fique assustado e sempre contando com a confiança no sistema, no Estado, no establishment, ok? Vou explicar para você o que está acontecendo. E é claro que se der uma encrenca de verdade lá fora, pode atrapalhar muito aqui também, tá? É claro que lá no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, você pode estudar profundamente comigo todos esses assuntos. Não apenas esses assuntos de entender o que está acontecendo no mundo e como isso pode influenciar aqui, mas entender também a questão de como você se prepara na educação financeira e como você entende a realidade espiritual do final dos tempos envolvido nisso, tá? Primeiro link aqui embaixo, venha estudar conosco. Além disso, separei aqui embaixo uma série de livros para vocês também estudarem com a gente, informações indispensáveis, fundamentais, e a gente poderia dizer até vitais. Entre elas, está esse livro aqui do professor Olavo, sobre o Foro de São Paulo, 35% de desconto, saindo de R$100 por 68, um livro espesso, robusto, para você entender para onde nós estamos caminhando, tá? Primeiro link aqui embaixo, indispensável. O que está acontecendo, pessoal? Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Lá em território sírio, existem grupos ali que são apoiados pelos iranianos. E a gente não pode esquecer que foi exatamente nesse território sírio ali que quase tivemos, em 2013, se você não se lembra, um terceiro grande conflito mundial. Porque o atual poder que governa os sírios é apoiado por Moscou. E os norte-americanos queriam, já há muitos anos, e isso culminou em 2013, queriam fazer uma troca de poder ali. Tirar alguém que era amiguinho de Moscou e colocar alguém que fosse amiguinho dos Estados Unidos. Como eles conseguiram fazer lá em Kiev. Lá em 2013, nessa mesma época, não é a coincidência que foi na mesma época, no mesmo ano, 2013, 2014, que os Estados Unidos conseguiram apoiar grupos locais ali para trocar o líder lá em Kiev, que era um líder amigo de Moscou, e colocaram um líder amigo dos Estados Unidos. É claro que a resposta do Pudim Azedo foi qual? Foi pegar para ele uma daquelas regiões ali também. Falou, ó, então esse pedaço aqui vai ser meu, né? E aí a coisa vai se desenrolando até chegar hoje com a entrada, boots on the ground, né? Botas no solo, dos efetivos de Moscou no país vizinho. Nessa mesma época foi que quase nós tivemos uma encrenca que geraria um terceiro grande conflito mundial, porque os norte-americanos estavam apoiando grupos ali para tentar derrubar a administração lá entre os sírios, só que o Putin apoiou esse governo sírio e os americanos já tinham mandado um navio para lá. E o Putin falou, se esse navio entrar aqui, vai começar uma encrenca de proporção global.
porque os coreanos do norte vão entrar, todo mundo vai entrar junto, os iranianos, e aí eles deram para trás. Nós estamos vendo mais uma vez um início de um processo semelhante como esse que aconteceu em 2013, acontecendo agora. Sabe por quê? Na quinta-feira, agora dia 23, houve uma ofensiva de um drone que deixou ali, ou que melhor dizendo, tirou a vida de um empreiteiro norte-americano e deixou o outro ali machucado, além de 5 outros efetivos norte-americanos que ficaram também machucados. Qual foi a resposta dos Estados Unidos? Foi uma resposta bem dura. Eles fizeram uma resposta ali com uma ofensiva contra instalações utilizadas por grupos afiliados aos iranianos, segundo eles, que deixaram, segundo a informação que temos até agora, 19 pessoas no chão. 19 pessoas perderam as suas vidas, né? Essa foi uma das incursões mais letais entre os norte-americanos e, por outro lado, forças alinhadas a os iranianos nos últimos anos. Isso aí pode gerar uma encrenca de consequências muito preocupantes e inimagináveis. E não é por outro motivo que a gente vê matérias como, por exemplo, a matéria do New York Times, lá de final do ano passado, 2 de dezembro de 2022. Sabe o que está acontecendo? A matéria é: o terceiro conflito mundial começa com o esquecimento. É exatamente isso que está acontecendo. As pessoas não têm noção de como começa uma encrenca desse tamanho e das suas inimagináveis consequências. O que hoje nós vemos é que as pessoas que viveram nesse período do segundo grande conflito mundial, a maioria delas, infelizmente, já nos deixaram. Hoje, cerca de 1% dos veteranos dos Estados Unidos no segundo grande conflito mundial ainda estão vivos. Só 1%. Estima-se que até o final da década, menos de 10 mil pessoas que participaram, que vivenciaram, que foram testemunhas daquilo ali, ainda estejam vivas. Ou seja, a grande maioria dos norte-americanos hoje não tem noção do tamanho de um pepino desse. E aí o Wall Street Journal, que é um jornal lá de economia, né, um dos mais importantes dos Estados Unidos, fez uma matéria agora no último dia 21/3, perguntando se a gente está indo para um terceiro grande conflito. E a matéria foi muito interessante, que traz ali a opinião de vários universitários, estudantes, mostrando que, ao contrário do que houve na época do segundo grande conflito mundial e depois, na Guerra Fria, havia um forte contraste entre o modo de vida americano, com a questão das liberdades individuais e dos mercados livres, perdão, e o modelo de Moscou, né, onde você tinha ali todo um controle estatal, seja da economia, seja da vida. Essa clara dicotomia entre o estilo americano de vida e o estilo de vida de Moscou tornou fácil para os norte-americanos se unirem em torno dos ideais norte-americanos e ficarem numa oposição a Moscou. Mas essa dinâmica, segundo a matéria do Wall Street Journal, lembrando que o link para todas as matérias fica aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e além disso também está o link para você estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Essa dinâmica ela não se aplica aos Estados Unidos de hoje, já que o público chegou ao ponto de duvidar. Preste muita atenção no que eu vou falar agora no final do vídeo. O público norte-americano chegou ao ponto de agora duvidar se vale a pena defender ideias como livre mercado, um governo que tenha limites e as liberdades individuais. Tá? E a matéria defende que qualquer chance que os Estados Unidos tenham de vencer tanto Moscou quanto o Dragão do Oriente numa eventual terceiro grande conflito mundial vai depender de um consenso nacional de que as ideias americanas são melhores do que as ideias deles. Só que a matéria diz que é difícil imaginar essa unidade acontecendo tão cedo, porque o modelo norte-americano está cada vez mais parecido com o modelo de Moscou e do Dragão. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então essa matéria do Wall Street Journal, o primeiro trecho dela termina dizendo que sem uma compreensão mais forte daquilo que torna os Estados Unidos um país bom, eles dizem que vai faltar unidade
doméstica necessária para uma luta vitoriosa. É exatamente isso que está acontecendo hoje, o que preocupa muito. Você acha que nós realmente estamos ali à beira do terceiro grande conflito mundial? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Fica o convite para você estar conosco no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. E no segundo link, adquirir os livros com preços aí até de 70% de desconto. Um abraço a todos. Valeu!